Vereador, há pouco também o vereador Jonathan Soares subiu na tribuna para falar sobre a lei de zoneamento. Ele disse que aqui na Câmara tem representantes que estão no Conselho da Cidade. Mas ele não trouxe como é que está a lei de zoneamento. Então, sim, você que faz parte do Conselho, né, é o representante aqui da casa que faz parte do Conselho, a que pé que está, o que falta para que esse projeto possa ser implementado, possa ser aprovado e que traga desenvolvimento para a cidade e o porquê está emperrado? Então, assim, a gente está eu faço parte do Conselho da Cidade, represento a Câmara no Conselho da Cidade. A gente, de fato, passou um período com paralisado as discussões dentro do Conselho por conta da recomendação do Ministério Público, né? No ano passado, no mês de junho do ano passado, o Ministério Público mandou uma recomendação para o Conselho da Cidade para que paralisasse as discussões e, a partir dessa paralisação, pudesse atualizar alguns dados que estavam naquela minuta da lei de zoneamento. Por exemplo, a gente não tinha um mapa de manguezais. No mapa da cidade, na proposta, não apareciam os manguezais. E nós somos a capital hoje no Brasil com o maior número de manguezais. Então, para nós, sempre isso era muito estranho. Alguns dados defasados, dados de 2007, dados de 2006, que estavam contendo ainda, a gente está já em 2026 praticamente, 20 anos depois. Então, por conta dessas questões, o Ministério Público recomendou a paralisação. E aí a gente passou um ano com essas reuniões paradas e agora em junho foi retomada. A gente já está na última parte da discussão, que é na discussão do mapa. A gente entrou agora na reunião de ontem, na discussão do mapa, dos mapas do município. A gente já discutiu todas as diretrizes, então é muito interessante porque essas diretrizes, o zoneamento é uma lei que ela traz as diretrizes, que é um texto, né, dizendo as leis ali e tal, e também um mapa, dizendo onde não pode construir, onde pode ter indústria, onde não pode ter indústria, onde pode ter comércio varejista, onde não pode ter comércio varejista. Então é como se fosse um quebra-cabeça, né? E a gente está nessa parte de dividir, de discutir esse quebra-cabeça da cidade, né? Discutir esse mapa. Ontem a gente discutiu, foi apresentado o mapa do centro histórico, que é muito interessante o mapa do centro histórico. A gente tem um centro histórico que é tombado, e as principais mudanças que eu vejo como que precisa a gente ter atenção, por exemplo, é a questão do reconhecimento da unidade de conservação ali do Diamante, que a gente tem uma unidade de conservação que é municipal, que é uma unidade de conservação municipal no centro de São Luís. O mapa anterior não reconhecia isso, passa a reconhecer a partir desse novo. E aí também a possibilidade de construção de prédios de até 42 metros de altura na região da Vila Passos, ali ao redor do estado de Nhozinho Santos, que para nós é algo que a gente precisa ter muita atenção, porque a gente está próximo ao centro histórico, a gente tem uma questão paisagística que é importante. O paisagismo dessa cidade que é tombado, então se a gente fizer qualquer modificação no centro, a gente pode perder sim, o título de patrimônio da humanidade, porque a gente pode mudar ali o paisagismo, a visão ali da nossa cidade. Então a gente tem muita atenção para isso, porque Paris é um exemplo disso. Paris é uma das capitais, uma das cidades mais adensadas, mais gente mora em metro quadrado, mas a gente não vê um arranha-céu em Paris. Então a gente não precisa de arranha-céu para a gente poder distribuir, para a gente fazer distribuição do espaço urbano, para a gente conseguir alocar mais pessoas. A gente pode, inclusive, tem muito vazio urbano no centro de São Luís. Está aqui a península, a gente vê a península, mas a gente vê quantidade de vazios, de terrenos vazios. Então a gente não precisa adensar novas regiões, a gente só precisa reorganizar, esse é o entendimento que a gente tem, reorganizar o espaço urbano da cidade. Então, assim, hoje, no momento que a gente está, na próxima semana, vai ser votado esse mapa, algumas modificações desse mapa. Nós temos um entendimento de 42 metros de altura para o centro da cidade, muito alto. Quantos andares, 42? 42 metros, hoje não aparece mais o patamar de andares, né? Porque a gente tinha isso antes, né? Era 21 andares o limite. Né? Hoje são metros. Se o cara conseguir encaixar 15 andares ali em 42 metros, ele vai encaixar. Essa aqui é a real. E aí isso para nós traz um risco muito grande, porque a gente está vendo, por exemplo, Fortaleza. Fortaleza, os apartamentos são cada vez menores, mais baixos, porque o empreendedor ele quer economizar na altura para poder ganhar um andar a mais. Então são essas modificações que modificam sim a questão urbana, que, enfim, valorizam ali a questão imobiliária. O setor imobiliário ele tem mais incentivo a investimento. Na orla, a questão da orla, como é que a orla é interessante. Na orla, por exemplo, hoje, pela proposta, a orla ela se mantém o padrão, a altura dos prédios que já se tem, então ali aquelas que estão perpendicular mesmo à Avenida Litorânea, por exemplo, os prédios eles não podem passar da altura que já está hoje, mas nos chama a atenção, por exemplo, na Avenida dos Holandeses. A Avenida dos Holandeses vai ter o maior gabarito, a maior altura de prédios da cidade. Então, assim, você está muito próximo à região de Orla, o fluxo de ar da cidade, ele vem da região de Raposa, como se a gente fosse pensar, vem da Raposa e vai para Estiva, né?
Então, se a gente constrói uns prédios muito altos na região da Holandeses, a gente pode impedir com que o vento passe para aqui, inclusive para o centro. Não é, praticamente toda a cidade fica impedida da gente ter o centro se a gente constrói ali um anel de prédios na região da Holandeses. E hoje, pela proposta, pode-se construir até 52 metros na região da Holandeses, sem contar os 4 primeiros pavimentos, que é como se fosse um bônus, que é a garagem, né? Os 2 primeiros pavimentos são mistos e os outros pavimentos são de garagem, eles são gratuitos. Então se constrói a partir disso. Isso. Exatamente. Então a gente pode ter prédios aqui arranha-céus para uma dinâmica, para uma cidade que tem lençóis freáticos, né? A gente tem aí a Agência Nacional da Água, agora recentemente lançou um estudo muito interessante falando sobre os lençóis freáticos da cidade de São Luís. E, por exemplo, está se pensando, está se defendendo hoje no Conselho mais garagens para subsolo, 4, 5 garagens subsolos, e a gente não sabe se nosso subsolo ele é adaptado, ele é apto para isso. Então, assim, a gente precisa... Então, dentro do Conselho hoje está nessas discussões, que é uma discussão técnica, e para nós, assim, a gente precisa ter muita preocupação, muito cuidado, porque uma modificaçãozinha a gente pode causar um problema ambiental muito grande. Está aí o exemplo de Aracaju. Só mais dois questionamentos. Como que está nessa formação dessa votação? A gente vê que seu perfil ele é mais conservador de se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com a cidade. Essa sua visão, ela é maioria dentro do Conselho ou os construtores têm maioria? Não, minha visão acaba não sendo a maioria, né? A gente tem, assim, nós somos parte desse conselho. O conselho ele é formado por empresários, representantes da sociedade civil, do poder público, tanto do poder executivo como aqui do poder legislativo, da universidade, representante do setor judiciário. Então a gente tem representações ali diversas dentro do conselho. E assim, nós temos uma visão. Eu sou morador da Vila São Luís, Anjo da Guarda. Então eu moro ao lado dos muros da Vale, então eu sei o que é o impacto ali, não só do ponto de vista ambiental, mas de mobilidade. Se a gente vê a quantidade de engarrafamento que tem por conta dos carros que são adesivados, que frequentam ali a região da área Itaquibacanga, então eu tenho uma preocupação a partir do meus pés pisam, minha cabeça pensa onde os meus pés pisam, né? E nós que viemos da periferia, a gente tem a preocupação inicial da periferia, né? E a gente não consegue ver nesses debates, nessas discussões, as periferias, as zonas periféricas, a zona rural como uma prioridade. Pelo contrário, a discussão é sempre, isso aqui vai ser bom para o empreendedor ou não? O empreendedor vai ter vantagem ou não nisso? E a gente quer, na verdade, que as pessoas que moram em São Luís tenham vantagem, que o projeto seja bom para as pessoas e não para o empreendedor, porque o empreendedor ele tem um objetivo e as pessoas não, as pessoas elas querem viver aqui, elas querem comer aqui na cidade, elas querem ter lazer, elas querem ter um direito, por exemplo, quem mora na Vila São Luís, na minha comunidade, final de semana não tem ônibus. Então as pessoas não têm direito à praia, não têm direito a lazer, elas só têm ônibus para trabalhar. Então tudo isso para nós é algo que precisa ser discutido e a lei de zoneamento ela tem um papel fundamental dentro dessa organização da cidade. A última para fechar, está sendo pensada uma lei, uma zona livre de turismo, de cultura, para que se possa suportar, por exemplo, festivais que possam amanhecer, saber onde pode acontecer os grandes eventos da cidade? Sim. O Centro Histórico, por exemplo, é uma área de cultura ativa, então a gente inclusive tem uma modificação na terminologia, deixa de ser centro histórico, passa a ser uma zona de preservação cultural, histórico-cultural, né, que para nós é interessante também, porque acho que a gente precisa inclusive compreender que São Luís é um grande centro histórico, né, que tem Sambaqui, então em várias regiões tem muitos sítios arqueológicos que se encontram não só no centro de São Luís, ali no Taim mesmo, onde está tendo a grande fortalecimento da indústria, a gente tem vários sítios arqueológicos. Então, São Luís é um grande centro histórico. Então, a gente muda essa terminologia para um centro histórico-cultural, de patrimônio cultural aqui na região. E a região onde fica direcionado para ter os grandes eventos seria a região ali onde já acontece, né, o governo já faz, que é a região ali do estádio Castelão. Né? Então, aquela região ela seria uma região... Vai ter mais pista de corrida. Vai ter pista de corrida, vai continuar tendo pista de corrida, como acontece, por exemplo, lá no Rio, em São Paulo, os grandes eventos acontecem, inclusive acontecem na pista, né? Então a gente teria essa região ali, que é uma região preparada para isso, e isso também pressupõe investimentos, não é só você pegar e jogar eventos ali, a gente sabe que é uma região que é vulnerabilizada, então precisa ver como que aquela comunidade ela pode ser envolvida, ela possa também fazer renda, também. Muito populosa, né? E ela possa também aproveitar, fazer renda, né? Ela também possa ser respeitada, não acontecer em algumas cidades como a gente vê, né? Que às vezes se faz até muro para as pessoas não acessarem, porque o evento é privado e eles não querem que as pessoas que são
ali mais vulnerabilizadas possam, inclusive, ter contato com isso. Não? Então, a gente tem esse cuidado para que a cidade, de fato, para que essas regiões que elas vão ter modificações, não, a Vila Passos, a região ali da Holandeses, todas as principais vias elas vão ter um patamar de prédio bem alto, então não é só Holandeses, a Jerônimo de Albuquerque, por exemplo, vai ter um patamar, vai ter aumentar o gabarito de prédio vai ser aumentado. Então essas regiões a gente precisa ter muito cuidado, porque, por exemplo, na Vila Passos, eu já trabalhei na Vila Passos, eu sei que ali tem um problema grande de abastecimento de água. Então, tem um problema de esgotamento ali naquela parte baixa da Vila Passos, alaga até hoje, em frente ao Centro Comunitário Eclesial de Vila Passos, que é uma instituição ali, até hoje aquilo dali alaga. Então, se a gente vai trazer mais pessoas para ali, a gente vai adensar mais, e o que de fato a gente vai trazer de investimento na infraestrutura daquela região. Então, isso a gente se preocupa bastante, porque não adianta só aumentar o gabarito do prédio, é preciso pensar a cidade como um todo, e aí eu acho que a lei de zoneamento é esse lugar, e por isso que a gente precisa ter muita calma, muita paciência, para a gente não fazer uma cidade totalmente diferente do que o povo que mora na cidade espera que ela seja, né?